Olá, queridos amigos que estão nos acompanhando em mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Esta lição tão linda, tão importante, de grandes aprendizados para nós. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Chegamos à lição de número 9 e o tempo vai passando tão rápido que às vezes não nos damos conta de que isso é tão rápido e tão logo vai acabando, mas que possamos aproveitar o melhor do aprendizado e da compreensão da palavra do nosso Deus. Hoje estamos aqui para, juntos com você, compartilharmos um pouquinho mais. Vou apresentar para vocês os nossos amigos que se encontram aqui. Eu, que já faz um tempinho que não estou por aqui, né? Muitos não me conhecem, eu sou a Vanessa. Sejam muito bem-vindos. Ao meu lado direito nós temos o nosso amigo Lucas Leite. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, o meu muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez e a você que está aí desse lado. Para nós é um prazer compartilhar dessa lição maravilhosa. Amém. Ao meu lado esquerdo, nosso querido amigo também, Henrique. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, mais uma vez participando aqui desta lição maravilhosa, que Deus possa nos usar e que você também seja atingido, tocado, né, pelo poder do Espírito Santo, a transmissão, então, dessa lição. Amém. E que coisa maravilhosa ao ver o título desta lição e fiquei na minha mente, eu mesma, né, imaginando, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando nós olhamos esse título, nos deparamos com esse título, claramente nós identificamos que é o nosso Jesus, o nosso Cristo. Só que eu fiquei pensando, né, não sei se os meninos aqui têm a mesma opinião ou não, eu pensei também em relação a cada um de nós. Quando nós vamos levar a palavra do Senhor, chegamos em algum determinado lugar, falamos com alguém, somos como o bendito do Senhor naquele local. Claro que aqui nós vamos discorrer totalmente sobre Jesus, mas quando nós trazemos boas novas, palavras boas a alguém, somos considerados benditos, porque estamos indo proclamar a palavra em nome do Senhor. Hoje aqui podemos dizer que estamos sendo benditos, né? Porque estamos proclamando a palavra do Senhor. O verso-chave desta lição, do aprendizado dessa lição, está no Salmo 118, nos versículos 22 e 23, que eu gostaria de compartilhar com você. Diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quem é essa pedra angular, Lucas? O que você tem a me dizer? Puxa, que linda lição. A lição fala que bendito o que vem em nome do Senhor. O verso ainda termina no Salmo 118, 26. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Quem é essa pedra? Boa pergunta. Interessante que Jesus, ao vir a este mundo, ele disse o seguinte: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Essa pedra é Cristo, o nosso Senhor e Salvador, né? Que os salmos, ou melhor, o salmista, ele sempre, ao escrever ou colocar ali, ele fazia conotação, sempre testificando, apontando para o ministério de Cristo, né? Que interessante. Por isso que nós vamos agora, no decorrer deste estudo maravilhoso aqui, aprender mais um pouco da divindade de Cristo, aprender da sua obediência, que também nos ajuda a nos tornarmos obedientes, e por aí vai, né, professora? Eu vou deixar para que vocês agora dá mais uma enriquecida nesse assunto tão lindo. O Henrique aí prosseguir. É dito que nós somos bênção para as pessoas, né? Aonde a gente passa, a gente abençoa as pessoas. Nós fomos abençoados, então nós retribuirmos essa bênção ao semelhante, né? Então podemos nos colocar aqui também no lugar do próprio Cristo, né? Porque se ele nos abençoou, nós fazemos então a continuidade do que ele fez nesta terra, de demonstrar bênção, demonstrar amor para essas pessoas, né? Isso é muito importante. Ótimo. Nós devemos nos atentar, né, em toda a Escritura. O mais sublime, né, na Escritura é estudar sobre o Senhor Jesus.
né? Nós ouvimos pregações e tantas falas a respeito, mas algo que me marcou, não me recordo quem foi o pregador, o pastor ou a pessoa que falou, mas me recordo muito bem que a Bíblia, desde o seu início até o seu final, ela tem um fio tanto dourado quanto um fio vermelho, né? Vermelho por causa do sangue de Cristo, que desde o início, a Bíblia nos diz, do cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. E um fio dourado porque ele nos redime, ele nos salva, nos restaura e está preparando uma coroa para cada um de nós para a nossa salvação. Então é maravilhoso quando nós podemos descrever esse Jesus. A nossa compreensão, mesmo sendo limitada em tudo isso, mas nós ainda assim podemos buscar maior conhecimento. Nesta lição nós vamos estar falando um pouco como ele sendo pastor, ele como Messias, ele como rei, ele como eterno sacerdote, que é o que a lição ela trouxe, né, de um modo geral, do que nós iremos discorrer. E um pastor abnegado, né? Quando nós paramos para pensar, na nossa região aqui no Brasil, a gente não vê essa questão muito de pastoreio de ovelhas, o pastor pastoreando ovelhas nas montanhas e coisa do tipo. Na minha finita mentalidade, eu fico pensando como era, né, nos tempos bíblicos, estar pastoreando ovelhas. E a gente vê filmes, vê ilustrações sobre isso, mas aqui Jesus ele é colocado como o pastor, aquele que acolhe. Nada mais nos lembra, né? Nada mais, não, modo de dizer. Mas o que nos vem primeiramente à memória é o Salmo 23, que é conhecido como o Salmo do Pastor, né? Que nós conhecemos bem. Mas os Salmos, o livro dos Salmos, que é o tema central, ele discorre em muitos pontos sobre Jesus pastoreando, como aquele que cuida das suas ovelhas, e nós como ovelhas do seu pastoreio. E aí eu paro para analisar, né? Já vou passar a palavra para os meninos. Que coisa bonita, né? Porque a ovelha, quando nós olhamos, ela é um animal tão inofensivo, dócil, carinhoso, e Jesus nos toma como suas ovelhas, tão rebeldes e pecadores como somos, e mesmo assim ele nos considera suas ovelhas. É interessante, não é? Muito interessante. E eu acho que para ficar mais assim rico, esta parte aí que você colocou, Jesus ele é muito mais do que um pastor. Se você parar para pensar, a gente pode ver aqui que ele é um Senhor. E mais do que isso, Deus é o nosso pastor. Nós somos as suas ovelhas do seu rebanho. A ovelha não só conhece o seu pastor, mas como também tem uma característica que ela ouve a voz do seu pastor. Há muito tempo atrás, eu viajei ao Rio Grande do Sul, nas regiões que tinham muita ovelha. E o interessante é que a gente aprende muito com as ovelhas e com aquele que dirige as ovelhas. E lá a gente podia ver facilmente quando aquele que conduzia a ovelha de uma maneira assim, simples, para onde ele ia, a ovelha ia atrás. Isso nos transmite uma ideia do nosso divino pastor, que essa proximidade de esse pastor com as suas ovelhas, que viviam sobre o seu rebanho, sobre o seu cuidado, ele transmitia um cuidado muito grande. E aí a gente agora para no Salmos 23, né, e vê que o Senhor é o nosso pastor. Isso nos dá um conforto, nos dá um consolo de saber que o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é o pastor de Israel e é o pastor da sua igreja. E é o pastor que quer conduzir a cada um de você e a cada um de nós pelos pastos mais verdejantes que você possa imaginar. Então, assim, somente Jesus é o verdadeiro pastor, é o sentido real de ser um pastor abnegado,
E tem mais uma coisa, hein? Jesus falando sobre ele mesmo como pastor, ele nos deu um alerta. Ele disse que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. Aquele que não entra pela porta, ele é um salteador. Então, assim, que lição linda, né? Nos ajuda a entender muita coisa como Jesus, o nosso divino pastor abnegado. Muitas vezes o rebanho pode passar por algumas aflições, né? Mas o que a gente precisa ter em mente é que o pastor não abandona, né? Isso é assim de suma importância para os cristãos e para a igreja também, e para o semelhante, né? Para a humanidade, né? Ver que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, está a par de todas as coisas que possam acontecer, né? E de maneira nenhuma, nunca ele vai nos abandonar. Por isso ele coloca, então, o articulista coloca aqui, então, o título de pastor, né? Porque o que você entende por pastor? Alguém que acolhe, né? E nós entendemos que nós somos acolhidos pelo pastor, que é Jesus. Né? Isto é, podemos dizer assim, um favor imerecido que nós não temos, mas Deus ele nos concede de graça. Que Amém. bênção, né? Amém. Isso mesmo. E o dar a vida pelas ovelhas, né? E foi o que Cristo fez por nós, né? De entregar a sua própria vida em nosso favor. Então, são tantos os atributos de Cristo que nós, muitas vezes, não conseguimos nem enumerar. A lição trouxe alguns, né? Mas são tantos atributos e tantas coisas que ele faz tão somente para a nossa salvação. E aí a gente começa a analisar, né? Os sofrimentos de Cristo, as coisas que ele passou em nosso favor. E mesmo sabendo da sua missão, cumprindo a sua missão, ele sofreu também. E aí nós paramos para analisar muitas vezes, né, dos nossos sofrimentos, das coisas que passamos, não se compara nem uma unha, né, do que Cristo passou. Nós vemos aqui, a lição ela trouxe a questão na própria cruz, que ele se sentiu abandonado, ele se sentiu rejeitado ali, ele foi escarnecido, jogavam sortes para saber quem ficaria com as suas roupas, foram rasgadas, quando pede água, é oferecido vinagre. E aí a gente começa a observar tudo isso, né? E o texto do verso áudio, do verso dessa semana, nos diz que ele é pedra angular. Aquele que foi rejeitado, que ali na cruz, da maneira que foi levado em consideração, em má consideração, podemos dizer, ele é pedra angular, assim como Lucas explicou logo no início, né? Mesmo com tudo isso, ele ainda assim escolheu sofrer por nós. E a gente para analisar e fala, quem sou eu? Você talvez está aí assistindo, talvez pela primeira vez, e pode pensar, puxa vida, eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Quem sou eu aos olhos de Cristo? Por que ele fez isso por mim, tão somente por mim, eu sem ter merecimento algum? E eu olho para mim mesma e vejo quão falha e pecadora eu sou, e Jesus ainda assim se ofereceu por mim. E todos os dias, esse Messias que sofreu em meu lugar, ele ainda tenta me resgatar quando eu, uma ovelha rebelde, tento me desviar. Olha que coisa, que poético até para a gente pensar. Né? A nossa vida nem sempre é poesia, mas se a gente analisar, que lindo o gesto de amor, um amor supremo, um amor que não é comparado ao nosso, para fazer tudo isso em nosso lugar. Então, nós podemos analisar de uma maneira que os salmos, eles vêm trazendo ali também, mostrando o que ele sofreria. Jesus não havia vindo ainda no período dos salmos, mas ali já prenunciava quem ele era, o que aconteceria, palavras que ele mesmo usou na cruz, que está lá no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? As palavras que Jesus usa porque ele se sente abandonado naquele tamanho sofrimento que ele está passando ali. Então a gente começa a ver que toda essa ligação, né, do que tem no Velho Testamento prenuncia o que houve no Novo e coisas que também prenunciam que vão acontecer nos nossos dias. Mas é um Deus maravilhoso, ele é Yahvé, ele é o próprio Deus, que se fez homem
para morrer no nosso lugar, se entregar no nosso lugar. É lindo, eu paro para analisar. O Henrique, eu tô olhando para ele porque ele é tão assim, todo sereno. E eu falo assim, eu vejo às vezes quando você mesmo fala as coisas, Henrique, em pregações, o coração é colocado naquilo de crer nesse Deus maravilhoso, né? Sim. Aqui é retratado como um verme, né? Um verme. O que é um verme? Algo que não tem valor algum. E os homens do passado colocaram o meu Salvador e o seu Salvador como um verme, né? Mas mal sabiam eles que este verme, que eles estavam dizendo, seria alguém que seria o quê? A pedra rejeitada que eles rejeitaram se transformaria como uma pedra angular e faria a diferença neste mundo, né? E aí cumpre-se a profecia que os ossos não seriam quebrados, na verdade realmente não foi, né? E a gente vê ali o sofrimento total que Jesus teve por amor a mim e por amor a você. E saber que tudo isso foi feito por você e por mim faz toda a diferença. Agora, saiba que você, então, diante de todo esse quadro, você é muito especial. Você não pode sair daqui hoje sem ter a certeza, você que está nos ouvindo aí, de que esse Jesus, ele não só foi esse pastor de ovelha, como ele foi o próprio cordeiro, que carregou sobre si toda a iniquidade do mundo. E aí a gente vê, né, assim, só para a gente fazer um geralzão assim, que tipo de pastor você tem ouvido? Que tipo de pastor é o seu na sua igreja? É aquele pastor que só tosqueia a sua lã, que só aproveita da sua gordura? Ou você vê nele, que nem no nosso pastor Jesus, que deu a vida por as suas ovelhas? Isso é muito importante, né? Eu acredito assim, que Jesus, ele também não é só esse pastor. Jesus é a porta do redil de Deus. Em Cristo, todos nós podemos ser introduzidos no aprisco da graça. Homens, mulheres, podem receber Cristo hoje e ser justificados e ter paz com Deus pela fé em Cristo. No grande sacrifício de Cristo, todos podem obter o perdão e ser salvos. Assim, nada melhor e mais confortante de que quando nós vamos em Salmos, é buscar a certeza de que o nosso Deus, ele fez, faz e fará de tudo. Ainda que na imagem do bom pastor, ele é mais do que o bom pastor. Ele é o próprio Cordeiro que nos ajudará a encontrarmos a vida eterna. Amém, amém. E a gente vai estudando, né, adquirindo conhecimento, e nunca é o suficiente. E nós tivemos, há tempos passados, uma lição que tratava somente de alianças, e falava de várias alianças. E aqui nós vemos que Cristo, o nosso Salvador, ele é fiel à sua aliança. Quando há quebra, eu volto a repetir, porque em uma outra lição eu comentei sobre isso, quando há quebra de contrato, quebra de aliança, ela nunca vai partir de Deus, nunca vai partir de Cristo, ela parte de nós. Mas ele é sempre fiel. Aqui nós vemos, né, através dos Salmos, aqui trata um pouquinho no Salmo 89, no 132 também, que haveria uma descendência nessa aliança que foi firmada, haveria uma descendência que não passaria. Que haveria um descendente de Davi. Nós sabemos que Davi foi um rei. E chamado também, né, alguém, depois de tantas coisas também que aconteceu, segundo o coração de Deus. E haveria uma descendência em que o trono de Davi ia prevalecer. E Cristo é descendente do próprio Davi. E nós vemos aqui que tudo isso que aconteceu, essas rebeldias do povo, a quebra era sempre por causa do povo. E corria um certo risco de colocar em perigo essa aliança, né, como a lição está nos colocando, por causa dos graves pecados dos seus líderes e graves pecados do próprio povo. Sim. Não por causa de Deus ou porque este Messias, esse pastor amado, quebraria,
mas por causa das reações das pessoas. Mas a promessa é o quê? Que haveria um reinado sequencial do reino de Davi, mas que nós percebemos também e sabemos que em Cristo ele é um reino eterno, um reino que não se finalizará. Para poder dar um contraste em relação a isso, no Salmo 132, no versículo 11, ele fala dessa questão. Aí nós temos a confirmação. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 30, diz o seguinte, fala assim, ó: sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Só por aqui. Então, muitos tinham Jesus como um profeta, como aquele que estava ali. Outros escarneciam, queriam matá-lo, como nós vemos que realmente foi o que aconteceu das perseguições. Mas ele mesmo está confirmando aqui que essa descendência seguiria. Ele como profeta, como está dizendo em Atos, sabendo de tudo isso, dos seus condescendentes, alguém ainda se assentaria no trono. Jesus não se assentou num trono terrestre, nós sabemos disso. Mas ele sendo descendência de Davi, nós cremos, nós confiamos que o seu reino eterno certamente se assentará quando ele voltar e ele reinará eternamente nessa descendência aí. Irmã Vanessa, em cima do que você colocou, eu gostei da lição aqui do nosso guia, que realmente confirma que o nosso Deus ele é fiel. A promessa do Messias é para sempre. Fiel é a sua aliança. Sim. Acabamos de sair também de uma lição que fala que o nosso Deus, as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia de Deus ela é eterna. E aqui, dentro desse contexto aí, eu gosto muito de umas passagens bíblicas que diz em 2 Timóteo 2,13, que se nós somos infiéis, Deus ele permanece fiel. E em João também, 17:19, diz que em favor de nós, ou seja, do seu povo, Jesus ele se santifica a ele mesmo para que nós sejamos também santificados por ele na verdade. Veja que aliança salvífica o guia de estudo apresenta para o povo de Deus. Tem também em Salmos 89, Davi falando sobre a nossa infidelidade, Salmos 89, de 30 a 34. Lá vai dizer bem assim, se você procurar ler na sua Bíblia aí, que se nós somos infiel, Deus permanece fiel. Se nós quebramos os mandamentos e transgredimos a sua aliança, ele de modo algum vai modificar o que os seus lábios já pronunciaram. E aí, eu venho assim para o guia, e dentro do nosso guia aí, acredito que nós estamos aí na parte de terça-feira, né, dando uma olhada assim, tem várias vezes a expressão lembra-te, lembra-se. Isso me faz assim, sabe, voltar correndo para desde a criação, que Deus ele vem pedindo para que o seu povo lembre que eu sou o Senhor Deus que te santifico, eu sou o Senhor Deus que te guardo, eu sou o Senhor Deus que te protejo. E a lição, ela fala assim que o nosso Deus, ele não é um Deus de ira, que a expressão do juízo divino, ela não dura para sempre. E ela é uma expressão de amor divino que quer trazer perdão aos pecados das pessoas que se arrependem. Olha assim, então agora há pouco a gente viu que nós temos o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor que nada vai nos faltar. Agora nós estamos vendo um Deus por meio do salmista apresentando que Deus é fiel, que ele não quebra a sua aliança, e agora a nossa esperança aumenta, porque quando nós lembramos que nós temos um Deus que ama um pecador arrependido, faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Só não vai ser salvo o pecador que recusar essa graça maravilhosa. Mas o pecador que se arrepende e busca em Cristo essa esperança,
a lição fala que Jesus, o nosso Deus, o Rei Supremo do universo inteiro, ele ressuscitou dentro dos mortos para trazer salvação a todos. Veja que lindo. Amém. E digo mais, que a aliança ela é um compromisso, né? Vamos colocar aqui a aliança como um casal que se une numa só carne e honra o seu cônjuge, né? E aí que vem o quê? Falando sobre a fidelidade de Deus, né? Então Deus é fiel, as promessas do Senhor são fiéis. Ele não falha nas suas promessas. Talvez o povo de Israel falhou na aliança, mas Deus continuou os guardando. Ele poderia, logicamente, pegar esse povo e dizer, não, vocês erraram, vocês falharam e acabou aqui, não. As misericórdias de Deus, elas duram para sempre e eternamente. Né? Então, ou seja, então nós como pecadores, nós podemos chegar com confiança ao trono da graça e entender que Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Né? E nós podemos confiar realmente, piamente nesta fidelidade. Amém. Né? E aí a lição tem um outro tópico aqui, talvez você vai comentar. O Deus de Israel, ou melhor, Israel foi abandonado por Deus? Claro que não. Nenhum de nós foi abandonado por Deus. E aí a lição mostra que não há mérito algum em nós. Mas que se nós buscarmos essa esperança em Cristo e nos méritos de Cristo, nós encontraremos guarida. Amém. 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 Aí aqui, logo no finalzinho dessa parte da lição, nos diz assim, quem é Jesus e o que ele fez por nós? É para a gente fazer uma análise própria, uma reflexão. Exatamente. Fala assim, que promessa nós temos nele? Aí lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, nos diz o seguinte, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. No entanto, lá no versículo 20, nos diz o seguinte, e que havendo... versículo 20 ainda. E fala assim, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, né? Diz assim, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. No 21 ainda diz o seguinte, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Então, nós percebemos, nessa questão da aliança, nós percebemos, como o Lucas, como o Henrique comentou, nós comentamos, ela é firme e constante no Senhor. Muitas vezes nós podemos falhar, mas ele não falha. O que ele está dizendo aqui? Que com o seu sangue, ele nos tornou justificados nele. Com o seu sangue, pela fé que nós cremos, nós podemos retomar a cada dia dentro desta aliança que ele estabeleceu. Olha, é algo assim, fora de nós, da nossa realidade. Além da nossa compreensão. Exato. Porque ele fez tudo isso em seu favor e em meu favor. Sem nós merecermos nada. Ele diz o quê? Que no passado nós éramos errantes, falhos, mas pelo seu sangue nós somos justificados. E às vezes nós paramos para analisar a nossa vida e fala, Senhor, né, até onde eu fui? Será que tem solução para mim em algumas coisas? Eu acho que não tem. Eu quero dizer para você, meu querido amigo, ou querida amiga que nos acompanha, há solução para qualquer tipo de problema em Cristo Jesus. Porque ele é fiel, assim como disse o Henrique. Ele não falha na sua promessa, ele não quebra a sua aliança. Ele está sempre te buscando, sempre me buscando e oferecendo a sua graça salvadora. Eu achei tão lindo. Isso, lindo. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda. E eu, assim, gostei muito do seu comentário. E eu sempre digo para os meus alunos, através do nosso guia de estudo, na questão da salvação, que o pastor Morris Vende é um pastor americano, hoje ele deve estar aposentado já, rejubilado e descansando, né, assim, tudo que ele já pregou, e ele diz o seguinte,
que vai ser muito mais fácil nós nos salvarmos e muito mais difícil nós nos perdermos. Até parece uma contradição, mas aí ele explica que para nós se salvarmos, basta nós dizermos sim para Jesus. E aí ele explica por que para se perder vai ser mais difícil. Ele fala assim, que para se perdermos nós vamos precisar lutar contra o céu. Porque o céu inteirinho, na pessoa de Jesus, está engajado na sua salvação. Você vai ter que lutar contra o Espírito Santo, que não quer que você se perca, que dá gemidos inexprimíveis. Você vai ter que lutar com os anjos. As hostes celestiais de anjos são milhares e milhares. E você vai ter que lutar contra Deus, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem na destruição desse mesmo. Ele quer que ele se converta antes que seja tarde demais. E aí, em cima do que você falou, né? A lição está falando. Ela está dizendo assim para você, filho, diga sim para Jesus. Não quer você hoje dizer sim para Jesus e aproveitar enquanto a porta da graça está aberta para que haja salvação a todos? É de se pensar. Amém, amém. Muito lindo. E ele, né, com mais esses atributos que nós temos, ele é o nosso rei. Ele é eterno e o seu poder é inigualável, não se compara a nenhum outro poder. Se nós analisarmos a conjuntura atual, né, do mundo, reis, claro que são poucos os lugares de monarquias, mas governantes, pessoas que governam um determinado lugar, um estado, um país, a gente não tem prazer algum, muitas vezes, em nem saber de notícias a respeito disso. A gente não tem confiança plena, né, porque vemos que são falhos e pecadores tanto quanto nós, e que não há justiça. Se a gente analisar, né, a questão de um rei que julga e cuida, não há justiça, mas em Cristo é diferente. Quando nós olhamos para os Salmos, eles nos dão, né, vislumbres, juntamente ali com o Novo Testamento, sobre a pessoa e o caráter de Jesus. Um rei grandioso. Não teve um reinado terrestre, muitos acharam que ele firmaria, né, o seu reino aqui, quando a sua entrada triunfal em Jerusalém e tudo mais, muitos ovacionando, foi quando Jesus foi ovacionado como rei, mas ele não firmou o seu reino aqui. Nós vemos que é totalmente diferente do que nós vemos neste mundo. Por isso que eu digo que a nossa mente finita, ela não consegue processar algumas coisas relacionadas a isso. Porque é muito maior, é muito mais supremo do que nós podemos imaginar. E aqui nós vemos, né, a lição e a palavra do Senhor nos coloca o seguinte, que a morte de Cristo, a ressurreição, o levou e ele se assentou à direita de Deus, também reinando como rei. Então, ele está ali cuidando, né, de cada um de nós, ele está cuidando do mundo, observando e tudo mais, mas os seus inimigos serão entregues em suas mãos. Porque no final de tudo, assim como o Lucas colocou, né, ele não tem prazer na morte do ímpio de maneira alguma, mas infelizmente muitos se perderão. E haverá um juízo, haverá um julgamento, haverá tudo isso. Mas esse rei, ele vai cuidar, vai dar a sentença final com justiça. E mesmo aqueles que se perderem entenderão que esse rei, ele agiu com justiça. É sublime também a gente ter isso em mente, buscar esse conhecimento a cada dia, né? De entender que ele é eterno, o seu reino será eterno, haverá sim um julgamento, haverá sentenças a serem dadas, mas tudo será feito por tão somente amar. Olha que maravilha. E o que me chamou a atenção aqui é que mesmo os reis pagãos, eles podem ter a oportunidade de arrepender-se. Olha só que interessante isso, né? Então Deus dá oportunidade. E Apocalipse 3:20 ele fala, né? Eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar.
Eu vou fazer morada nesse coração, vou fazer transformação nesse coração. Então, ou seja, a salvação é concedida a todos, né? Por isso que Jesus tem o título de Rei Eterno, né? Porque o reino dele vai ser de eternidade em eternidade. Todos os reinos caíram, Passaram. todos os reinos passaram, né? Mas há um reino que nunca passará, né? Que é o reino eterno, né? E nós podemos entender isso. E seguindo assim, né, irmão Henrique, essa linha de raciocínio aí, a gente não precisa temer esse rei. Não. Ele é o rei dos reis. Deus o colocou ele à destra, lá do seu trono, porque esse Jesus, ele há de julgar todas as nações. E Jesus, como que há de julgar todas as nações, lembre sempre que antes de ele julgar todas as nações, ele foi o nosso advogado. E ele, como nosso advogado, a gente tem que entender que quando Jesus, o nosso Salvador, o Messias, ele se senta à direita de Deus, é com honra, é com autoridade sem precedentes que o ser humano jamais precisa temer, principalmente a igreja e o seu povo. Porque o juízo divino, a lição está mostrando aqui, o nosso guia de estudo, que a vara de Cristo não é uma ferramenta de terror. Ela não aponta e fala, você está perdido, você está salvo. A vara de Cristo, para os ímpios, será um choro e ranger de dente. Mas a vara desse juiz justo, misericordioso e digno, será para os salvos motivo de aleluia e de glória. Amém. Então, assim, a gente vê, né, que o Rei Eterno, de um poder inigualável, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, a não ser quando você abrir a sua Bíblia e ouvir a voz de Deus falando com você. Você que está aí do outro lado, não precisa temer. A cruz é a promessa de salvação assegurada para todos. Nós acabamos de estudar também essa semana que passou aí, né? O guia dizia que se nós parássemos pelo menos 1 hora diariamente na presença de Jesus e refletíssemos sobre o que ele fez, faz e fará por cada um de nós, a nossa vida seria outra, né? Que bom ter essa promessa que o Messias senta à direita de Deus. E enquanto há oportunidade à salvação, enquanto a porta da graça não se fechar, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que nenhum se perca. Amém. Nós já estamos caminhando aí para a parte final, né? E quão bom é nós entendermos e sabermos que o mal não mais existirá. Né, e que Cristo, ele triunfou na cruz e ele triunfará na sua segunda vinda, estabelecendo o seu reino eterno. Um outro detalhe que eu coloquei logo no início da lição é que Cristo ele é colocado como um sacerdote. Nós sabemos, né, por estudos e conhecimento, que no Antigo Testamento o sacerdote ele tinha uma função especial, uma função importante no santuário, no tabernáculo ali. E Jesus ele é colocado como um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí eu gostaria que você falasse sobre Melquisedeque aí, Lucas. Olha, já ergueu até o dedinho. A hora que a gente estava em off aí, eu disse que passaria para o Henrique. Por quê? Eu tenho, assim, sabe, uma grande admiração, porque Jesus, como Rei dos Reis, Senhor do Senhor, sacerdote do sacerdote, talvez pode ser que você vai achar que eu vou falar da graça barata, mas eu não vou falar da graça barata, eu vou falar da graça divina. Jesus, ele garante divinamente, como o sacerdote sobre a vida do pecador arrependido, uma oportunidade, novamente eu volto a falar de salvação. Aí você fala assim, mas você está falando que Deus vai salvar todos, que Deus é amor e que Deus passa
a mão na cabeça do pecador e fica por isso mesmo. Não, eu não vou falar. Eu vou falar que reis e pessoas, que nem o irmão Henrique colocou, eles eram terrestres e o seu governo, a sua ministração passava. Mas desse sacerdote aqui, segundo a ordem de Melquisedeque, que é apontado para Jesus, somente um Deus, por meio de Jesus Cristo, seria o nosso Salvador, né? Então, assim, tem vários aspectos aqui, lindo, falando sobre o sacerdote de Cristo, que é o único que nos dá essa grande esperança de encontrarmos no que ele está fazendo agora, de ser o nosso sacerdócio real e celestial. É interessante que no passado, quando tinha lá o santuário, né? E aí então tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E tinha ali o sacerdote e o sumo sacerdote. Jesus é colocado como sacerdote aqui porque ele é o único, nós já dissemos sobre isso. E nós entendemos aqui que agora ele é colocado como sumo sacerdote e intercede por cada um de nós no céu. Isso é importante. Existe um santuário no céu que não tem pecado. Não tem pecado no santuário celestial. Mas, infelizmente, até que Cristo volte a esse mundo de pecado e através das nossas orações, e nós então pedimos perdão pelos pecados que nós praticamos, Deus, ele, através de Jesus Cristo, intercede por cada um de nós pelos pecados que nós cometemos. E está dizendo, o sacerdócio de Cristo abolirá o governo do mal no coração das pessoas e no mundo. Ele cumprirá a promessa do Salmo 2 de que toda nação e governante estarão sujeitos ao juízo real de Cristo. Então, ou seja, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E aqui é o cerne pode-se dizer assim, que é a coisa mais importante que a gente pode ver nessa lição, né? Porque a gente vê aqui que toda língua, toda carne, a Apocalipse fala Gog e Magog, né? Então fala assim, até aqueles que os traspassaram, esses aí darão conta, né, do que fez de bom e de ruim, né? Então, ou seja, então esse título dado a Jesus como sacerdote sobre a ordem de Melquisedeque é que ele é o único, né? Não há outro sacerdote, porque os sacerdotes eles até intercediam pelo povo, né? O povo então fazia os seus sacrifícios e tudo mais, mas não dava vida. E Jesus, o que? Ele deu a vida eterna por cada um de nós, derramando o seu sangue, né? Esse favor imerecido que nós tivemos. Amém. Eu sei que você precisa finalizar, mas eu não posso deixar de falar uma coisa aqui agora, que o nosso guia de estudo nos leva a entender. Isaías 43, 19, já anunciava que fora de Jesus não há Salvador. Se você linkar com o Apocalipse 7, 10, você vai ver que salvação, só o Cordeiro de Deus, que é o nosso sumo sacerdote, que vem confirmar o que o irmão falou. E só para a gente, né, fechar nessa parte aqui, nós percebemos a confirmação, né, disso também, que está lá no Salmo 110, no versículo 4, falando dessa segunda ordem de Melquisedeque, e em Hebreus, né, confirma, em Hebreus 6, nos versículos 19 e 20, tem essa confirmação ali, né, que ele é o sumo sacerdote. E, assim, os meninos colocando, o Henrique falando aqui em relação ao tribunal de Deus, a essa questão do santuário celestial, sem pecado algum, eu, né, consigo me transpor, não sei, de pensar. Por ilustrações que a gente estuda, claro que a nossa mente jamais vai entender exatamente como é tudo isso, mas dentro da busca do conhecimento, Deus, através do seu Santo Espírito, nos dá vislumbres, né, de como é. E eu imagino que vai ser muito maior. Assim como João diz, né, que mente não imagina, olho nenhum viu, nem chegou ao coração do homem o que Deus está preparando, ou a maneira que Deus fará,
tudo isso, o seu julgamento, o seu cuidado. Só um esclarecimento em relação a Melquisedeque, né, para alguns que talvez nunca nem ouviram falar. Melquisedeque, ele era rei de Salém e ao mesmo tempo ele era sacerdote do Deus vivo. Então ele tinha duas funções que ele ocupava ali e funções que aconteciam no Antigo Testamento. Hoje, depois da morte de Cristo, as funções do santuário, tudo isso não existe mais. O Henrique citou sobre o lugar santo e o santíssimo, que aquilo era colocado ali, o Cordeiro também para a remissão dos pecados. E Cristo, como Cordeiro de Deus, como Lucas colocou, que tira o pecado do mundo, através da sua morte, isso não foi mais necessário. E hoje ele, como sumo sacerdote, intercede por cada um de nós no santuário celestial. Ok? Então, só um esclarecimento rápido aí para alguém que talvez nunca tenha ouvido falar. E nós chegamos ao final. Né? Que pena. Que pena, que pena. Uma lição de um grande aprendizado e uma lição que nos chama a atenção e nos fortalece a respeito do nosso Deus maravilhoso, nosso Senhor Jesus. Se nós analisarmos, né, desde o Éden até o final, nós vemos que Cristo, ele oferece a salvação e ele nos oferece a sua redenção a cada dia, em que nós viveremos eternamente num mundo em que não haverá pecado, não haverá erro, não haverá todos os problemas que nós encontramos diariamente. A morte não existirá mais. E é uma grande esperança para nós. Os meninos, vocês gostariam de concluir mais alguma Gostaria coisa? de dar mais um minuto aqui, as minhas considerações para a igreja e para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Nosso muito obrigado. Eu faço um apelo. Não quer você hoje aceitar Jesus como sacerdote dos sacerdotes, Rei dos reis, Senhor do Senhor, hoje na sua vida? Aceite Jesus pelo amor, a obediência, a confiança. E nós temos uma promessa que se você aceitar Jesus, Jó 11:17, não esqueça disso, a tua vida será mais clara do que a luz do meio-dia. Amém, amém. Henrique? As considerações finais aqui, eu quero terminar aqui com o estudo adicional, está dizendo que é me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou a certeza da promessa. Eu sou, não tenham medo. Então, pode ficar com o pensamento firme nesta promessa, que o eu sou me enviou a vós. Amém. E ele é tudo isso, como nós colocamos, ele é verdade, ele é vida, ele é salvação, ele é o pão da vida. Ele, né, a Ellen White coloca aqui, no Desejado de Todas as Nações, ele tão somente é o eu sou. E não há outro além dele, não há salvação que não provenha dele. Eu gostaria de finalizar com vocês com alguns versículos do Salmo 24. Este Deus maravilhoso, este Jesus tão grandioso do qual nós discorremos até então, no Salmo 24 fala a vinda do Rei da Glória. Porque ele é tudo isso, mas ele vai voltar para te buscar. Ele vai voltar para me resgatar, para acabar com essa vida que nós temos aqui, dar uma vida totalmente restaurada. E no Salmo 24, no versículo 1, ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Nós falamos da aliança. Ele não engana, ele não é falho, não é mesmo? No versículo 5 diz assim: aquele que também cumprir desta parte que lhe cabe, como a cada um de nós, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Esta é a nossa geração que hoje precisa buscar e confiar neste Deus maravilhoso. No versículo 7 diz: levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantem suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele
tão somente Ele é o Rei da Glória. Que Deus seja louvado pela sua vida, de estar nos acompanhando, de estar buscando o maior conhecimento da palavra de Deus. Que Ele seja louvado e honrado na sua e na minha vida a cada dia, porque Ele é o Rei da Glória. Ele está vindo para nos buscar e nós podemos confiar, porque nas suas promessas, um Deus maravilhoso que nunca quebrou alianças, Ele vai cumprir a sua última promessa, que é vir nos resgatar. Que o Senhor o abençoe, que Ele te guarde, esteja com você a cada momento. Espero que seja proveitoso o estudo da lição que nós tivemos aqui. Eu quero agradecer imensamente ao Lucas. O meu muito obrigado. Agradecer ao Henrique Obrigado. por estarmos juntos aqui participando. E estamos aqui à disposição para maiores aprendizados, se assim o desejar. Que Deus o abençoe e guarde a cada dia. Até a próxima. Amém.